Boa tarde. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, vocês terem aguentado aí até essa hora. Então, eu vou falar aqui como ajudar o paciente psiquiátrico em crise. Eu atendo ali em Perdizes, ali em São Paulo, é uma rua comercial e, assim, tem um morador de rua, não sei que fim que ele teve, mas ficava lá, né? E ele ficava gritando, ficava xingando, enfim, assustava as pessoas, todo mundo tinha medo dele. E ele morava lá. Aí uma vez eu fui na farmácia comprar algumas coisas, estava voltando, ele estava bem exaltado e ele me parou, falou: doutor, eles descobrem que a gente é médico, não sei como, né? Ou ele chama todo mundo de doutor. Ele falou: doutor, deixa eu te contar uma coisa, meus órgãos eles foram todos trocados, eu fui raptado ali pelo Hospital das Clínicas e fizeram um experimento. Trocaram todos os meus órgãos por órgãos de cavalo, são cientistas alemães, enfim. E começou a falar um monte de material delirante. Eu fiquei escutando, né? Estava bem angustiado. Ele falou que o pessoal estava atrás dele novamente. Falou ali os seus 20, 30 minutos, né? E depois ele acalmou. Enfim, eu só fiquei escutando, perguntando algumas coisas ou outras, né? Dentro do conteúdo do delírio dele. E depois ele acabou acalmando, parou de gritar, foi embora. Wagner era o nome dele. Algumas vezes ele ia internado porque ele sumia ali da rua, né? E não sei que fim teve. Enfim, então, só para a gente contar, né? Eu acho que vários de vocês devem ter tido contato com algum morador de rua, alguém com problema de saúde mental. E a primeira reação que a gente tem é de medo, né? A gente tem medo dessas pessoas, né? A gente tem medo da loucura. E por quê? Porque a loucura, ela representa o imponderável, o imprevisível, o perigoso, aquilo que a gente não consegue prever, o irracional, né? E o que é o irracional? Acho que seria muita arrogância nossa achar que a gente consegue entender tudo com a nossa racionalidade. Então, a razão, ela veio depois de algum tempo, né? Uma das últimas coisas que veio no cérebro humano. E a gente não é um ser totalmente racional. A gente tem nossas áreas de racionalidade, né? A questão é que a gente não gosta delas. A gente não gosta das áreas de racionalidade, a gente não gosta do imprevisível. Então, tudo que é irracional, que a gente não consegue compreender, a gente acaba expulsando. A gente projeta, né? A gente não gosta, não lida bem, a gente joga para fora esses sentimentos e afasta, né? Então, tudo que é irracional não é muito bem-vindo no nosso psiquismo, a gente não gosta, não lida bem. E nesse sentido, em quem que a gente vai projetar? Né? A gente vai projetar no doente mental, porque o doente mental é o que vai representar de uma forma mais pictórica essa irracionalidade, a incerteza, o caos, né? Justamente pelas atitudes dele. Um dos critérios diagnósticos para a gente fazer um diagnóstico de saúde mental, de doença mental, é justamente a alteração do comportamento. Então a gente tem na nossa mente um rol de comportamentos que a gente acha normal, e quando aquilo começa a desviar, a primeira coisa que a gente aventa é uma doença mental, né? Então, assim, as pessoas com algum tipo de distúrbio mental, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar, elas são muito vulneráveis a essa projeção que a gente faz, né? Então, a gente não gosta do nosso irracional, a gente projeta eles nas pessoas, a gente expulsa eles e a gente acaba elegendo alguns indivíduos, né? São os doentes mentais, a gente projeta as coisas que a gente não gosta neles e afasta eles. Então essa é uma das razões pelas quais a gente tem medo. Na verdade, a gente não tem medo deles, né? A gente também tem medo deles, mas a gente tem muito mais medo daquilo que está na gente, né? Do nosso lado racional, do nosso lado que a gente não consegue conhecer com a razão.
Esse lado, claro, ele é mobilizado em várias vezes, né? Transtorno de pânico, por exemplo, né? Mas até em pessoas saudáveis isso é mobilizado, né? Através das artes. Se a gente for ver arte moderna, pós-moderna hoje em dia, são aquelas coisas que não fazem muito sentido dentro da nossa lógica. É claro que tem todo um contexto de história da arte, mas dentro da nossa lógica a gente não entende. Então aquilo mobiliza o nosso irracional, né? Tem gente que fica angustiado, né? Que vai na Bienal e volta angustiado, às vezes até com sintoma físico, tontura e tudo mais. Filmes, né, os filmes do David Lynch, né, que ele usa muito essa questão do irracional, né, do nonsense, né, quem nunca ficou angustiado de ver um dos filmes dele, né? Acho que são experiências, são vivências que acaba tocando, mobilizando o nosso lado racional, irracional. Então, por isso que a gente acaba tendo medo dessas pessoas, né? E aí, como lidar com isso? Eu vou falar um pouquinho aqui algumas coisas, né? A gente tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que a gente não tem nenhum algoritmo, né? Vocês assistiram aulas aí de atendimento emergencial cardíaco, enfim. Em psiquiatria a gente não tem nenhum algoritmo, né? Uma coisa que eu vou falar aqui que sai um pouco do jeito da gente raciocinar, do jeito médico da gente raciocinar, do jeito mais lógico, mais cartesiano, mais racional, né? Então essa é um pouco da desvantagem. E a vantagem que a gente vai ter aqui é que é muito simples, a gente socorrer uma pessoa em crise de saúde mental. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso que vocês estão fazendo, né? Não é uma foto ao vivo, né? Claro, tem mais gente aqui, vocês não estão delirando. É isso, né? Acho que estar aqui, sentar, escutar, né? Aprender, abrir a cabeça um pouco para como ajudar a pessoa em uma crise psiquiátrica, em uma crise de saúde mental. Esse é o primeiro passo, talvez o mais importante, talvez se constitua em 90% do que vocês podem fazer, né? Então, o simples fato de vocês estarem aqui, enfim, prestando atenção, ouvindo, né, o que eu vou falar um pouquinho, o que a gente tem para debater, isso já vai ser boa parte do que vocês vão fazer para auxiliar a pessoa com alguma crise de saúde mental, para ajudar essa pessoa. Basicamente, são coisas bem simples, né? Mas que a questão do medo que eu mencionei acaba atrapalhando, né? A gente tem cinco coisas principais que a gente pode fazer. A primeira delas é escutar, né? Acho que até entre casais, entre amigos, né? Quantas pessoas você percebe que estão de fato escutando você, né? O que na maioria das vezes isso, os filmes do Almodóvar sempre falam, né? São monólogos interligados, né? Monólogos articulados. A pessoa está esperando só a outra terminar de falar para ela poder falar, né? Não tem um diálogo, uma conversa, ninguém está escutando o outro, né? As pessoas que têm algum distúrbio de saúde mental, justamente por essa exclusão que eu expliquei para vocês, elas se sentem muito só, né? Menor ou maior grau, todas as crises de saúde mental, ela vai envolver um pouco de solidão. Então, a crise, geralmente, em boa parte dos momentos, ela vai ser um momento de solidão aguda, né? A pessoa vai estar sofrendo sozinha, né? Não vai saber o que fazer com aquilo, com aquele contingente emocional que ela não consegue racionalizar, não consegue explicar, né? Vamos dizer que é o irracional, a loucura, em outros termos, né? E o que a gente pode fazer, que é o mais simples, é escutar, né? O Lacan, por exemplo, o Jacques Lacan, ele falava que o terapeuta ele tem que presenciar a loucura, né? Então, isso em especial a questão dos psicóticos, né? Quando você está escutando um psicótico, você começa a dar muito palpite, ele fica bravo, né? Então, ele quer que você sente e escute, passivamente, né? Você não precisa falar nada, você não precisa dar nenhuma dica, porque às vezes eles ficam bravos. Eles querem que você sente e os escute, mas escute de um jeito autêntico, sincero, né? Não adianta
parar e ficar fazendo cara de quem está escutando, você tem que entender aquele sofrimento. Ele vai ser um sofrimento que não vai fazer sentido para você, né? O Wagner que eu contei, os órgãos dele tinham sido trocados por órgãos de cavalo, né? Pessoa, sei lá, uma pessoa talvez menos instruída fala, bobagem, esse cara tá maluco e ia sair andando, né? Mas acho que a gente tem que pensar que isso é um sintoma. Por trás disso tem um sofrimento enorme, né? Ele expressa esse sofrimento de um jeito psicótico, mas isso não quer dizer que não seja um sofrimento. Então a coisa mais simples que a gente tem que fazer é escutar, né? Às vezes até em silêncio, às vezes sem falar nada, mas genuinamente escutar o que a pessoa, o sofrimento da pessoa, o que ela está trazendo, os motivos que ela tem para estar daquele jeito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é validar, né? Eu acho que aqui entra alguns dos transtornos mentais que podem gerar crise, validar o que a pessoa está falando. Então, o que é muito comum, por exemplo, a gente encontra um Wagner da vida e fala, Wagner, isso aí é besteira, você está delirando, está totalmente errado, você está invalidando aquilo. Então ele tem um conteúdo dentro dele, uma questão de loucura, de irracionalidade, ele está expondo para você. O simples fato de você escutar aquilo é uma validação, não do conteúdo, mas do que por trás do conteúdo, do sofrimento dele. Então acho que isso é muito importante, né? Outros casos menos pictóricos aí, por exemplo, de depressão, a pessoa tem, um monte de vocês deve ter animais, enfim, tem outros que não tem, né? Mas quando morre o cachorrinho, enfim, a pessoa fica muito mal, faz um luto mesmo. Quem não tem animal pode não entender isso, né? E aí a pessoa que perdeu o bichinho de estimação, ela vai se sentir muito mal, enfim, vai se sentir incompreendida às vezes por aqueles que não têm animais. A pessoa fala, puxa, mas morreu seu cachorrinho, e daí? Né? Então a outra coisa que a gente tem que fazer, que é muito importante, né? Esse é um quadro do Dalí, né? Que é um surrealista, acho muito bacana os quadros dele, validar aquilo que a pessoa está falando, né? Muitas vezes a gente tende a diminuir, falar, mas isso não é nada, isso vai passar. Isso é a pior coisa que você tem para falar para uma pessoa que está deprimida, que está querendo se matar, é você minimizar, você não validar aquele sofrimento, né? Essa é a segunda coisa que a gente tem para falar. Terceira coisa é muito importante, é não julgar, né? Bom, se a pessoa chegou nesse ponto, toda doença mental é muito envolta por preconceito, por estigma, né? Se ela chegou a esse ponto de revelar e de contar para você, quer dizer que ela perdeu a vergonha daquilo. Então ela está te expondo uma coisa muito íntima, né? Pode até ser que você não concorde, enfim. Eu não consigo parar de beber, né? É muito comum a gente julgar as pessoas nesse sentido. Falar, mas você também ontem, a gente falou para você não passar na frente do bar, mas você passou, né? Então, é muito comum a gente fazer esse tipo de julgamento. Falar, você não devia... É a mesma coisa que, se a gente pegar outras especialidades, sei lá, a gente está atendendo lá o Ronaldo Fenômeno. Aí ele vem lá com a lesão na patela dele, no ligamento, fala, eu não vou te tratar, você jogou um monte, você não se cuidou. Então, a gente está julgando as causas e determinando o tratamento por conta disso. Então, uma coisa muito, muito, muito importante é a gente não fazer julgamentos, né? Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente não entende, né? O ser humano, ele não é uma entidade existencial maniqueísta, né? Ele não é ou todo bom ou todo ruim, né? Nós somos pessoas mistas, né? Temos nossos lados ruins e lados bons, mas quando a pessoa está pedindo ajuda, né? A gente não pode julgar, né? A gente tem que levar aquilo a sério. Outra coisa que é muito comum, falar, está fazendo para chamar atenção, né? Coisa que eu falo sempre para os meus residentes, né? Bom, a pessoa está chamando atenção, sei lá, tomou um monte de comprimido, acho que tem um lado dela que quer chamar atenção, mas tem um lado dela que quer se matar também, né? Não é uma coisa dicotômica, né? Eu sempre conto um caso de uma moça lá na nossa enfermaria que ela teve 19 tentativas de suicídio. Ela chegou na enfermaria, você pensa, ela não quer se matar, está só chamando atenção. Pois ela se matou dentro da enfermaria, né? Enfim.
foi um enforcamento atípico, né? Ela jogou os pés para frente e acabou se matando, né? Enfim, não que a gente não tenha dado ouvidos a ela, mas é um exemplo de que a gente tem que dar ouvidos, né? Seja porque a pessoa às vezes erra a mão, ou seja porque esse lado que realmente quer se matar acaba preponderando. Então, a gente sabe, né? As pessoas às vezes manipulam, querem chamar atenção, mas veja que é um jeito perigoso de chamar atenção, né? Então é muito importante a gente não julgar, né? Às vezes a gente tem algum parente que, enfim, era assim, o assado, e a gente acaba inferindo, né? O que a pessoa vai fazer, o que está passando por dentro dela, com base na nossa experiência. Isso é errado, né? Acho que é uma outra coisa que a gente pode fazer de muito ruim, é julgar a pessoa. Então, essa é a terceira coisa que a gente tem que fazer, não julgar. E isso é muito importante, né? Despir-se do preconceito, que também tem a ver com o não julgamento, tem a ver com as outras questões também. Esse aqui é um quadro, né, que é a educação de Aquiles. Aquiles foi educado por um centauro, que era um centauro que o Jung depois ele vai fazer um arquétipo dele, né, que é o arquétipo de Quiron, que é o nome desse centauro. Os centauros geralmente eram muito brutos, eram criaturas muito rudes, né, mas o Quiron em especial ele era muito habilidoso, muito gentil. Ele ensinou Aquiles a usar o arco e flecha, ele era muito educado, culto, e ele era um curador, né, ele sabia curar as pessoas, ele sabia tratar as pessoas. Qual que é o arquétipo que o Jung vai falar, né? Ele vai falar do curador ferido, porque uma hora o Quiron ele vai se ferir, né? Só que ele é imortal, então ele vai perdurar naquele sofrimento eternamente. Depois tem outro desfecho, ele troca a imortalidade dele com Prometeus, mas ele fica nesse ciclo vicioso, ele está sempre ferido e não consegue se curar justamente porque ele não tem o desfecho, ele não morre porque ele é imortal, né? Então, isso é para dizer que nós cuidadores, né, a gente também tem nossas feridas, né? Retomando um pouco a questão do preconceito, muitas vezes a gente vê um paciente com doente mental, algum em crise psiquiátrica, e a gente tende a projetar neles as nossas angústias, as nossas inseguranças, as nossas loucuras, né? Então é muito comum a gente ver no pronto-socorro o paciente psiquiátrico sendo estigmatizado, fala, o paciente PQ ali, enfim, paciente doidinho, vamos deixar ele para lá, né? Na verdade a gente está lidando com nossos próprios medos, a gente está projetando os medos nele e afastando, né? Então isso é só para lembrar desse arquétipo do Jung do curador ferido, né? Nós, né, também temos nossas feridas, nós também temos nossas loucuras. Então a gente tem que despir-se do preconceito, né? A gente entender que aquilo é uma doença, né? Eu podia fazer uma outra palestra aqui falando de bases biológicas das doenças mentais. Tenho certeza que tem bastante coisa aqui que vocês talvez nem imaginassem que tivesse, né? Mas a gente tem que despir-se do preconceito para a gente tratar dessas pessoas. E por último, né, só da gente fazer essas 4 coisas, acho que boa parte das crises de saúde mental, enfim, uma crise psicótica, alguém que está bebendo demais, uma crise depressiva, uma ideação suicida, acho que boa parte deles já vão amenizar, né, boa parte dessas crises. Ainda assim, se não funcionar, a gente parte para uma parte mais técnica, né? Que são os próximos passos, a gente elaborar pontes, né? Por exemplo, amigos e familiares, né? Puxa, mas você está mesmo com essa ideia de se matar? Fica aqui, eu não vou deixar você embora, eu vou chamar algum amigo, algum familiar, vamos para um pronto-socorro, né? A gente tem os centros especializados em ajuda, o CVV, que ele tem um site, tem um telefone 24 horas, ele tem um chat também, né? Os Alcoólicos Anônimos, que é uma entidade internacional também, a dos 12 Passos, é bastante conhecida, eu coloquei aqui os telefones e um site, né? Neuróticos Anônimos, né? Também é uma outra entidade bem conhecida aqui. Pronto atendimento em psiquiatria e por último o SAMU, né? O ideal seria que a gente chamasse o SAMU, muitas vezes a gente acaba chamando os bombeiros ou mesmo a polícia, então a gente tem que acionar mesmo. Eu sempre falo, olha,
pequem pelo excesso do que pela falta. Então, se a gente toma essa postura, a pessoa, mesmo se sentindo acolhida pelos aqueles 4 passos anteriores, ela mantém a crise, aí a gente tem que buscar recurso externo, né? Tanto porque a gente não pode carregar esse peso, né? Enfim, não é todo mundo aqui que vai ser psiquiatra ou psicoterapeuta, que vai ter o entendimento técnico de como agir nesses momentos. Então a gente tem que buscar essas pontes. Então, era isso que eu tinha que falar. Obrigado a vocês.